Bom, vamos lá então para a entrevista com o vice-governador do Rio Grande do Sul, o Gabriel Souza. Comigo para essa entrevista, Leonardo Sakamoto e a Cris Fibe, para falar sobre a situação e os anúncios feitos hoje também pelo governo federal, com a presença do governador do estado, Eduardo Leite. Vice-governador, bem-vindo, boa tarde. Bom, esses anúncios feitos hoje, como é que o senhor viu essa movimentação e também esse anúncio, né, do Pix de R$ 5.100 para os atingidos aí no seu estado? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos os internautas aí do UOL. Bom, na verdade, somos aqueles que, nesse momento, acreditamos que não há absolutamente nenhum espaço para misturar qualquer divergência política, partidária, ideológica, quem quer que seja. Somos muito gratos aí aos apoios que estamos recebendo, inclusive, em especial, do governo federal, né? Tivemos hoje, por mais uma vez, a visita do presidente Lula com vários ministros aqui em Porto Alegre, e houve anúncios importantes aqui que nós consideramos avanços nesses anúncios que o governo federal está colocando à disposição da população gaúcha e do próprio estado do Rio Grande do Sul. Esse Pix de R$ 5.100 se somam a programas já anunciados também pelo governador Eduardo Leite no estado, como, por exemplo, Volta por Cima, é um programa que paga R$ 2.500 por família de pobreza e extrema pobreza que foi atingida, aliás, que teve que sair da sua casa durante o episódio. E também nós reunimos doações de pessoas e empresas privadas num Pix, que é o Pix oficial do Estado, onde parte desse dinheiro vai ser destinado também a famílias que não são atingidas por esses programas, mas são de baixa renda e inscritas no Cade Único, no valor de R$ 2.000 por família de gaúchos e gaúchas que tiveram também que sair da sua casa em algum momento dessa crise climática que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, recebemos de bom grado esse anúncio do governo federal, além também de anúncios na área da habitação, no que tange ao Minha Casa Minha Vida, e a ocupação de imóveis não ocupados atualmente por pessoas alcançáveis pelo Minha Casa Minha Vida, pelos critérios de Minha Casa Minha Vida, porque a habitação será um dos grandes problemas dos próximos dias, na medida em que muitas pessoas tiveram suas casas destruídas ou com estrutura abalada a tal ponto que está inservível para moradia, ou até mesmo em áreas onde impera nas zonas de risco, e essas pessoas não devem, por segurança própria, voltar a habitar determinadas regiões do estado. Então, nós também entendemos que é um passo adiante. Agora, lembrando que o Rio Grande do Sul tem um tamanho, um nível de destruição tão gigante, tão significativo, que nós precisaremos muito mais recursos para reconstruir pontes, rodovias, escolas que foram atingidas em algum nível, hospitais, quartéis da Brigada Militar, delegacias de Polícia Civil, enfim, uma série de estruturas, não só do governo do estado, públicas, mas também estruturas municipais e até federais, que vão totalizar aí dezenas de bilhões de reais, certamente, infelizmente, para reconstruir o estado. Vice-governador, boa tarde. Leonardo Sakamoto aqui. Antes de mais nada, sua nossa solidariedade a quem está ao senhor e a todo mundo no Rio Grande do Sul. Uma pergunta: como é que vai funcionar esse sistema de liberação desses valores, né? Que o senhor falou, tanto os 2.500 quanto os 2.000. Primeiro, eles são cumulativos? Determinadas famílias vão receber os 2.500 e mais os 2.000, ou os 2.000 são só para as famílias que não estiverem aptas a receber os 2.500, né? O senhor falou também, segunda coisa, tem um corte com relação à renda. São famílias, então, provavelmente mais vulneráveis que devem receber. Como é que será feito isso? Será feito um cadastramento? Será feito algum depósito via Banrisul? Como é que vocês pretendem liberar os recursos? Primeiro, sim, é cumulativo. Então, os benefícios do governo federal e do governo do estado são benefícios diferentes, né, que as pessoas podem... Desculpe interromper o senhor. Não, eu estava falando dos 2.500 para os 2.000. Entendi, sim, do Entendeu? estado. Isso é acumulativo dentro... Não é cumulativo. R$ 2.500 do Volta por Cima são para aquelas famílias cadastradas no Cade Único que são de pobreza ou extrema pobreza. Em outras palavras, são as pessoas que recebem Bolsa Família, né? Que recebem Bolsa Família, que são pessoas que têm renda per capita de até R$ 218 familiar. Então, pega a renda da família, né, divide pelo número de membros da família, se chegar até R$ 218, que são os critérios federais, né, do Cade Único, do Bolsa Família, que vigem no Brasil inteiro há muitos anos,
essas pessoas vão receber essas famílias vão receber R$ 2.500 no cartão cidadão, que é o cartão que o governo do estado tem, o cartão social aqui do governo do estado. As pessoas já estão acostumadas aí com esse cartão e vão receber ali esse crédito do recurso e vão poder utilizar para diversos fins, entre os quais provavelmente compra de utensílios de primeira necessidade, eletrodomésticos, mantimentos, roupas ou até pequenos reparos nas suas residências. Os outros, o recurso que vem do PIX, que são doações privadas que o Estado administra numa conta que não é do Estado, por sinal, é uma conta privada da Associação de Bancos Públicos do Rio Grande do Sul, é um CNPJ privado, e tem uma governança onde o Sistema S, a FEComércio, a Fiergues, o Lions Club, o Rotary Club, a Central Única de Favelas, entre outras entidades, participam. Então tem um conselho que gere esse recurso, e esse conselho, então, deliberou que famílias que estão entre a faixa de pobreza até a faixa de baixa renda, que é meio salário mínimo per capita, ou famílias com até 3 salários mínimos, então tu pega a renda da família, divide pelo número de membros da família, se essa renda for até meio salário mínimo per capita, está contemplado desde que cadastrado no CadÚnico, em geral estão cadastrados no CadÚnico, ou até 3 salários mínimos. A família é um casal, na verdade, né? Então, tem a renda total da família até 3 salários mínimos, ela receberá R$ 2.000 e dessa vez vai receber do dinheiro recolhido pelo PIX. E aí nós vamos usar o cartão da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal está numa parceria aqui com o governo do Estado, então estamos trabalhando juntos, como falei no início da minha fala, dessa entrevista, no sentido de passar esses R$ 2.000 num crédito a ser utilizado pela família através desse cartão. Ou seja, nós vamos pegar todos os gaúchos e gaúchas que estão cadastrados no CadÚnico, que ganham até meio salário mínimo per capita ou 3 salários mínimos renda total familiar, vai receber ou R$ 2.500 ou R$ 2.000 se eventualmente teve que sair em algum momento da crise da sua casa. Só uma dúvida, desculpa, antes de passar a pergunta para a Cris, mas só para entender se são cumulativos os valores do governo federal, 5.100, e esses do governo do estado. Sim, eu estava no início ali, quando o Leonardo me perguntou, respondendo exatamente nessa direção. O governo federal tem um benefício que é de R$ 5.100 e nós temos outro benefício, que é o benefício estadual, chamado Programa Volta por Cima, de R$ 2.500 para quem é de pobreza e extrema pobreza, e R$ 2.000 para quem é de baixa renda. Então, são cumulativos, né? Ou seja, se a família estiver apta a receber ambos os benefícios, ela receberá ambos os benefícios. Do governo federal, me parece que é através do cartão do Bolsa Família, e no governo do estado, através do cartão cidadão ou esse cartão da Caixa Econômica Federal. Cris. Oi, Diego, obrigada. Vice-governador, boa noite, obrigada pela presença, minha solidariedade também a vocês todos que estão aí no Rio Grande do Sul. Eu queria te fazer uma pergunta. O governo estadual, ainda falando de reconstrução, o Estado tem alguma preocupação com os movimentos migratórios dentro do próprio Estado que essa calamidade pode causar? Você já tem noção do volume de pessoas que não vai conseguir voltar para suas casas e pode ter que se deslocar, e o quão radical vai ter que ser esse deslocamento? Quer dizer, elas vão caber nas mesmas cidades, ou elas vão ter que migrar? Vocês já têm mais ou menos essa noção, essa dimensão? Infelizmente, ainda não temos na plenitude. Por quê? Porque tem cidades embaixo d'água ainda, né? Então nós não sabemos o quão destruídas elas foram. E ainda há regiões de algumas cidades também embaixo d'água há algumas semanas. E o pior é que a notícia dos estudos hidrológicos aqui que nos assessoram, da sala de situação do governo do estado, apontam para que a água não reduza de nível numa velocidade rápida. Vai ser uma velocidade lenta, até porque tem um vento sul, no caso aqui da Grande Porto Alegre, represando a água no Guaíba e não deixando ela seguir o fluxo até a Lagoa dos Patos. Então nós ainda vamos ter um tempo para entender exatamente qual o tamanho da destruição, para calcular o valor que vai ser necessário para reinvestir no estado, para reconstruir o Rio Grande do Sul, para entender quais são as áreas que foram severamente destruídas, inclusive no tocante a residências familiares, domicílios de pessoas, qual o nível de abalo que causou nas casas, quanto que foram destruídos e assim por diante. Inclusive, isso é uma diferença bem interessante e acentuada do evento de setembro do ano passado do Vale do Taquari, que também vitimou mais de 50 gaúchos,
Naquela ocasião, o evento foi rápido e muito agressivo. Foi uma enxurrada de água que, em poucas horas, acometeu a região do Vale do Taquari, aqui na região dos vales do estado. Nesse período, nós ainda estamos vivendo o evento. Quer dizer, desde o dia 30 de abril, hoje é dia 15 de maio, nós ainda estamos, de uma certa forma, vivendo os eventos, porque as águas estão altas aqui na capital, na Grande Porto Alegre, e essas águas ainda vão descer em direção à Zona Sul. Então, essas águas vão sair lá no Oceano Atlântico, no município de Rio Grande, onde fica o porto de Rio Grande. Ou seja, ainda teremos mais dias de acometimento do evento, nós estamos vivendo o evento. Mas uma coisa eu posso te adiantar já com certeza, né, que nós não podemos descartar mudanças de comunidades inteiras ou até de cidades inteiras do estado, na medida em que são áreas que comprovadamente, né, devido a esse último acontecimento, estão agora em áreas de risco. Então, haverá toda uma mobilização do Estado no sentido de remover, muitas vezes, comunidades inteiras ou até municípios inteiros do local atual de ocupação. E, claro, isso pode causar, sim, movimentos migratórios. Nesse momento, por exemplo, nós temos o município de Eldorado do Sul, aqui ao lado de Porto Alegre, totalmente embaixo d'água. E nós não temos nem mesmo condições de sequer ter um lugar seguro para colocar pessoas abrigadas. Então, Eldorado do Sul tem em torno de 5, 6 mil pessoas abrigadas em Guaíba, em Porto Alegre e em São Leopoldo. Aliás, em Canoas, neste momento. Quando as águas baixarem, né, nós vamos ter que começar a entender qual é o tamanho do problema para políticas habitacionais, de aluguel social. Aluguel social, por exemplo, que é um voucher, uma espécie de voucher que o Estado passa para a pessoa através do município, a gente passa o recurso para o município pode completar ou não o recurso, e dali passar o recurso para a pessoa na espécie de um voucher para que ela possa alugar uma residência temporariamente. Esse é o aluguel social. Tem municípios que não há o que alugar, né? Municípios grandes, como é o caso de Eldorado do Sul, que tem aí 50, 60 mil habitantes, fica ao lado de Porto Alegre, que nós vamos ter que, muitas vezes, abrigar essas pessoas, pelo menos temporariamente, em outros municípios. Então, sim, tem essa questão da migração interna entre regiões do estado, entre municípios, muitas vezes até de maneira obrigatória, compulsória, em virtude das condições que se encontram ou que se encontrarão cada uma das localidades. Indicação do presidente Lula de Paulo Pimenta, né, o ministro da SECOM, para ser a autoridade federal aí no estado do senhor, né? Essa interlocução, por ele já ter disputado eleições, né, ser de um campo contrário. O senhor mesmo já disse que não é o momento, né, para essas disputas, mas de qualquer maneira não deixa de ser, né, um palanque, uma vitrine, né, pensando nas próximas eleições. Diego, essa é a grande preocupação, né? Nós não queremos de jeito nenhum politizar, tornar esse assunto da reconstrução do Estado, do atendimento às vítimas, algo que se transforme numa disputa política, eleitoral, ideológica, porque a gente sabe que o Brasil vive momentos, o Brasil e o mundo, né, vive momentos de polarização, de tensão nos debates da rede social, em especial nas redes sociais. Quer dizer, são ações, né, que nós temos que fazer de reconstrução, de socorro às vítimas, que nós não podemos e não devemos permitir qualquer tipo de contaminação político-partidária, ainda mais num ano eleitoral, né? Eu não sei se as eleições aqui no Rio Grande do Sul serão postergadas ou não, mas o fato é que os fatos de hoje, né, do dia de hoje, são a previsão de termos uma eleição municipal. Então, o governo do estado, a orientação do governador, a minha orientação, é exatamente nesse sentido, de não sequer chegar perto da possibilidade de ter contaminação por debates ou disputas políticas, quaisquer que sejam elas. Até o momento, eu quero fazer justiça, né, por outro lado, até o momento o governo federal e o governo do estado têm trabalhado muito bem juntos, né? Nós temos aqui um centro de comando do governo federal e do governo do estado que está sendo atuado num regimento de cavalaria do Exército Brasileiro, próximo aqui onde eu estou. Nós tivemos que montar uma base do governo do estado provisória aqui, porque o nosso centro administrativo também teve problema de inundação. Então, estamos trabalhando juntos, contatos com os ministros, o presidente da República com o governador Eduardo Leite tem se conversado periodicamente, sempre que necessário. O ministro Haddad, que está liderando aí a situação da renegociação da dívida do Estado com a União, enfim, uma série de atores aí da política no plano nacional tem se relacionado muito bem aqui conosco.
esperamos, não é, que a real intenção do governo federal em destinar um ministério exclusivo para a reconstrução do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre, né, envolvendo um ministro que realmente é um deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, do partido do presidente, não seja utilizado para outros fins que não esse. Mas temos esperança, né, expectativa de que se mantenha, né, as relações federativas se mantenham nesse rumo e que a gente consiga aproveitar esse momento de atenção que o Rio Grande do Sul recebe do governo federal para avançar e reconstruir o Estado rapidamente, superando burocracias, entraves de fluxo administrativo e principalmente tendo acesso rápido aos recursos que o governo federal dispõe com maior facilidade que o Estado poderia vir a dispor para os municípios e para todas as demandas que a sociedade gaúcha vai nos enviar. Gabriel, uma coisa, eu não vou me estender, mas eu que tinha uma pergunta, eu queria entender, um dos assuntos que tem sido mais tratados nos últimos dias é o impacto negativo das notícias falsas e das redes de desinformação para o processo de doação de mantimentos, de doação de recursos financeiros, de água, inclusive de próprio atendimento. Fake news que atacam tanto as ações que vêm sendo tocadas de resgate do governo estadual, do governo federal. Como é que vocês estão encarando neste exato momento as fake news e essa quantidade grande de desinformação anônima nas redes sociais, ou nem tão anônima, né? A gente até vê deputado, um monte de gente falando coisa. Como é que vocês têm visto essas fake news? Como é que vocês têm enfrentado? Nós condenamos veementemente, né, as fake news, as mentiras, as distorções dos fatos. O governador e eu conversamos hoje, qualquer entrevista que nós dois, em especial ele, conceda, inclusive esta que eu estou dando, tem que medir cada palavra, porque logo em seguida vem alguém, recorta, né, e já sai propagando alguma coisa que não corresponde à verdade dos fatos, ou que não seria apropriado, né, propagar no momento de crise que estamos vivendo. Então, na verdade, a gente condena veementemente e, inclusive, né, infelizmente, eu estou aqui ao vivo e guerra é guerra, né? Estou carregando aqui o meu iPad porque a bateria está quase acabando. Perdoe mexer a tela. Inclusive, tivemos que destinar uma parte dos servidores aqui da nossa Secretaria de Comunicação para montar uma central de desmentidos, ou seja, de combate à desinformação. São jornalistas que poderiam estar fazendo coberturas das ações do governo, informando a população dos serviços públicos sendo retomados, etc. E tivemos, infelizmente, que destinar uma parte da equipe para poder fazer uma central de combate a fake news. Por quê? Porque as fake news que surgem no momento de calamidade, elas não apenas atacam pessoas, que é a coisa que eu menos me importo nesse momento, né? Ser eventualmente atacado nas redes sociais, tenho certeza que o governador também, enquanto cidadão que somos, mas principalmente porque a desinformação afasta muitas vezes doadores, né? Confunde as pessoas no sentido das reais e verdadeiras informações que poderiam melhorar a sua conduta durante a crise, né? Inclusive se protegendo a si próprio, não atemorizando as pessoas. Então, as fake news, elas têm, nesse caso das calamidades, um dano ainda maior, né, que causam à sociedade como um todo. E é nesse sentido, então, que nós temos também trabalhado, né? Infelizmente, evitando esforços e desviando aqui do combate à crise propriamente dita, no sentido de ter que montar uma central para poder desmentir. E estamos acionando judicialmente, sempre que necessário, ou criminalmente, as pessoas que insistem em disseminar desinformação que venham a atentar contra a segurança pública, contra a ordem pública, porque o que nós não precisamos nesse momento é uma desinformação que gere ainda mais confusão, né, numa sociedade que está tão machucada, tão sofrida e tão afetada pelos eventos climáticos que estão nos atingindo aqui nos últimos dias. Vice-governador, deixa eu aproveitar também os assuntos, como o Sakamoto falou, os assuntos que tem tomado o noticiário. Teve um assunto que, na semana passada, entidades de proteção às mulheres foram pedir ao governo federal, ao governo estadual, mais segurança para as mulheres após denúncias de abuso sexual, de estupro dentro dos abrigos. E aí o governo federal ficou de olhar, foram criados alguns abrigos exclusivos, pelo que eu vi, não são em grande volume, deve ser difícil, imagino que logisticamente, pelos lugares que vocês têm para abrigar as pessoas, deva ser difícil abrigar as mulheres em lugares exclusivos. Então, queria te perguntar como está essa situação, como está sendo garantida a segurança para as crianças e para as mulheres. Muitas
essas crianças que estão, inclusive, perdidas ou órfãs nesse momento, como que o governo, o policiamento está sendo feito para proteger essas crianças e essas mulheres? Certo. Bom, realmente, Cris, infelizmente tivemos episódios de violências, de abuso sexual, de assédio, em alguns albergues, alguns abrigos que estão recebendo pessoas. E nós prendemos algumas pessoas, inclusive no que tange a violência doméstica ou violência sexual, nos primeiros dias. Agimos rapidamente e prendemos esses criminosos. É importante dizer que o abrigo, ele na verdade é formado por pessoas de uma comunidade, não é, que teve que ser desalojada às pressas ou preventivamente em virtude das enchentes. Então, todos os problemas e mazelas de violência, entre outras questões que podem ser observadas, que existem ou existiam naquela comunidade afetada, acabam, junto com as pessoas, migrando para os abrigos. Então, ali, eventualmente, nós temos, né, embora a esmagadora maioria, não há dúvida, das pessoas sejam pessoas de bem, trabalhadoras, muitas vezes crianças, idosos, nós temos, infelizmente, um ou outro indivíduo que acaba buscando cometer crimes ou fazendo atos ilícitos. Qual é a orientação que demos para as forças de segurança? É mão pesada no combate ao crime. Tanto é verdade que prendemos essas pessoas que já foram identificadas e levadas ao sistema penitenciário, que cometeram abusos contra mulheres e menores de idade em abrigos. Alguns desses casos, inclusive, eram de origem intrafamiliar, ou seja, infelizmente eram parentes próximos que promoviam as violências e que provavelmente poderiam até estar acontecendo atos parecidos ou iguais nas residências dessas pessoas. Então, o abrigo, quando cometido no abrigo, foi identificado e imediatamente preso o responsável. Ao mesmo tempo, nós chamamos da reserva remunerada da nossa Brigada Militar mais 1.000 homens. Então, nós estamos com o edital aberto nesse momento, quase 300 já estão em operação. Ontem eu visitei abrigos no município de Canoas, encontrei os nossos veteranos fardados, policiais experientes, que estão patrulhando abrigos. Também convocamos todos os militares estaduais que estavam servindo na Força Nacional, que são em torno de 100, e recebemos mais 500 homens de reforço da Força Nacional, que é composta por polícias militares dos estados, para nos apoiar aqui no patrulhamento dos abrigos. Eu estive ontem, pessoalmente, visitando abrigos, o maior abrigo, inclusive, do estado, que está localizado na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, com quase 6.000 pessoas acolhidas, e recebi relatos muito positivos das nossas forças de segurança. Além disso, estamos trabalhando para ter abrigos específicos para as mulheres e crianças, famílias monoparentais lideradas por mulheres, chefiadas por mulheres, ou seja, chamadas mães solteiras com seus filhos, que podem vir a procurar abrigos específicos quando desejarem, para poder ficarem mais protegidas, e todo um aparato nesse sentido. Também, pois não. Desculpa, só para a gente já encaminhar para finalizar, né? Tem um prazo para entregar esses abrigos exclusivos? Não, esses abrigos já estão sendo entregues, nós vamos entregar mais. Eu concluiria agora a minha resposta também exatamente te respondendo exatamente nesse sentido. Nós estamos montando cidades provisórias em parceria com 4 municípios, que reúnem 65% dos abrigados no Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, capital, Canoas, Guaíba e São Leopoldo. E nessas cidades provisórias que faremos, que é o nome que estamos dando aí para poder acolher com maior condição, com melhor conforto essas pessoas que ainda não vão conseguir se utilizar do aluguel social, não vão conseguir retornar às suas residências, não tem lugar para ficar, vão precisar ficar no abrigo. Nessas cidades provisórias teremos setores exclusivos para mulheres e crianças que estão precisando de um local específico, não é, para ter maior segurança nesse sentido. E, ao mesmo tempo, patrulhando, então, com as nossas forças de segurança cada um dos abrigos. E o tempo para entregar é anteontem, né? Ontem. Ou seja, a determinação do governador e minha aqui é que rapidamente consigamos montar essas cidades provisórias. E, claro, tem todo um aparato de estrutura que tem que ser montado, e está sendo viabilizada a contratação, as parcerias com os municípios. Já identificamos os locais em 3 desses 4 municípios. Queremos que nos próximos dias tenhamos aí o anúncio já de como funcionarão essas unidades e a quantidade de pessoas que poderemos acolher em cada uma delas, com essa observação, esse cuidado de proteger as mulheres e crianças que eventualmente estejam vulneráveis nessa condição atual.